Quando eu me aproximo da luz, as trevas se afastam. Quando eu me aproximo, ele falou assim: agora vocês não vão ser mais pescadores de peixe. Vocês agora vão ser pescadores de homem. Eles encontraram o seu propósito. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ailton Siqueira e daqui a pouco nós vamos ter um culto extraordinário aqui na PIB da Vila da Penha. O tema da mensagem é Conectando-se ao seu propósito. Liga aí, fique ligado nas nossas redes, vai ser uma noite especial para você, ok? Convido a todo mundo, Deus abençoe a sua vida, graça e paz. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Agora o versículo 5, ok? Diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, o que ele disse? Lançarei as redes. O que há de comum, pastor, nesses dois versículos? Tanto no versículo 1 quanto no versículo 5, nós vamos encontrar algo muito interessante. No primeiro versículo, a gente percebe, e eu queria que você tentasse imaginar esse cenário, há uma grande multidão que está ali, apertada, com um propósito. O que diz na sua Bíblia aí? Qual era o propósito desse pessoal que estava ali? Ouvir a palavra de Deus. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Ouvir a palavra de Deus. Então, esse público que estava ali era um público diferente, porque muitas pessoas iam até Jesus por vários motivos, porque queriam uma bênção, porque queriam uma cura, porque queriam muitas coisas, mas especificamente esse grupo que está aqui, ele está indo atrás de Jesus para ouvir o que me ajuda, gente? A palavra de Deus. Então esse grupo ele é diferente, é um grupo completamente diferente. E outro detalhe importante é que Jesus, ao perceber, olhar aquele cenário e perceber que existia ali uma grande multidão, ele procura falar para essa multidão de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz. E aí o que ele faz? Ele pensa, eu acredito que ele pensou nisso: bem, eu estou com um grupo muito grande e eu preciso alcançar esse grupo de uma maneira maior, de uma maneira melhor. E aí, dentro desse cenário, ele ora, e quando ele olha, ele vê dois barcos. Ele vê dois barcos ali. E eu fico apaixonado quando eu vejo isso. No versículo 2, se você está com a sua Bíblia aberta, só para confirmar, ele diz assim: e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, eles lavavam as redes. E aí, ele olha, vê aqueles dois barcos ali, e a condição, o texto já está dizendo, eles estavam ali lavando as redes, eles estavam ali preparando. Você já conhece o contexto, você já conhece essa história. E aí, Jesus me ensina uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse primeiro momento. Queria que você prestasse muita atenção. O que acontece? Diante daquela necessidade, Jesus ele se depara com aquilo que ele tinha disponibilidade naquele momento. E o que ele tinha disponível naquele momento para poder cumprir o seu propósito, porque Jesus veio com um propósito, e tudo que Jesus fazia estava alinhado com o propósito que ele veio nesta terra. Ele veio a essa terra para cumprir, para fazer uma obra. E tudo, Jesus ele pensava, e você percebe isso quando a gente vai transitando, a gente vai passeando nos evangelhos, você percebe que ele não faz nada sem propósito. Mas Jesus me ensina aqui uma coisa muito interessante. O que ele tinha naquele momento ali? Ele tinha ali um barco. Então, aquilo ali foi o que ele usou. E aí você percebe que Jesus tinha um poder muito grande de adaptação em prol do propósito
que ele tinha para alcançar. Às vezes nós vemos pessoas dizendo assim, não, quando eu fizer isso, ou quando eu alcançar isso, ou quando eu tiver, eu vou começar a fazer alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui, abrir só um parênteses. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Quantos creem aqui? Você crê que você tem um chamado de Deus na sua vida? Mas você, muitas vezes, o que acontece? Uma vez que eu tenho essa convicção de que eu tenho um propósito e eu tenho um chamado, eu devo cumprir o meu propósito e eu devo realizar, estar alinhado ao meu chamado. E o que acontece? Eu preciso usar dos recursos que eu tenho para que o meu propósito e o meu chamado, ele realmente venha se cumprir. Então, no caso de Jesus, o que ele tinha ali era um barco. Ele não reclamou, ele não falou nada, ele falou assim, se é isso que eu tenho, então eu vou usar. Nós hoje, queridos, temos muitos recursos que Deus nos deu. Mas por que muitas vezes não usamos os recursos que nós temos? Porque não estamos alinhados com o nosso propósito e não estamos conectados ao nosso chamado. Porque quando você tem a visão, Cristo, ele aproveitava todas as situações da sua vida, para quê? Para poder propagar o Evangelho. Seja numa refeição, seja numa conversa com alguém, seja em algum momento, tudo o que ele fazia era para cumprir o seu propósito, porque ele estava extremamente conectado àquilo ao qual ele veio fazer. Então eu quero abrir para você, você tem recursos, eu tenho recursos. A pergunta é, uma vez que eu estou conectado ao meu propósito, e se eu realmente eu estou usando os recursos que Deus tem colocado nas minhas mãos para cumprir o meu propósito? Vou te dar um exemplo aqui bem claro. Quantos aqui têm um smartphone? Todos têm um smartphone. Ok, a maioria de nós. Agora, quantos daqui, não quero que você levante a mão, todos os dias pega no teu smartphone, você tem um story, talvez você tenha um Instagram, você tenha uma rede social, e você coloca lá um versículo bíblico para que aqueles que te seguem, aqueles que vão estar ali, possam olhar e ser abençoados pelo teu telefone. Você percebe que as pessoas postam muitas coisas, pastor. Postam sobre futebol, postam sobre tantas coisas, e a Bíblia fala que a nossa boca vai manifestar aquilo em que o nosso coração está cheio. Você percebe que às vezes existem crentes que são capazes de conversar com tantas pessoas, que são capazes de falar sobre tudo. Ele fala sobre política, ele fala sobre futebol, ele fala sobre um monte de coisa, mas quando ele abre a boca, você não percebe que exala dele o que? A essência, que é a de Jesus. Em todos os nossos propósitos, tudo aquilo que a gente faz, Jesus tem que estar presente na nossa vida. Você crê assim ou não? Você acredita dessa forma? Que nós somos evangelistas e que podemos evangelizar com os recursos que nós temos? Esses dias nós tivemos oportunidade de conseguir levar algumas pessoas a Cristo e temos tido essa oportunidade. Usamos os recursos que temos disponíveis para pregar. Por quê? Porque nós entendemos que esse é o nosso propósito. Quando você entende isso, a tua vida vai tomar um sentido diferente. Você vê que as pessoas queriam estar onde Jesus estava. As pessoas queriam ouvir Jesus, porque Jesus estava diretamente conectado àquilo que ele realmente se propôs a fazer. Muitas vezes falamos, mas não é uma realidade de vida. E quando você vive aquilo que você realmente fala, o efeito ele vai acontecer. Então, eu só queria abrir um parênteses dentro disso sobre o poder de Jesus de se adaptar às circunstâncias e usar os recursos que ele tinha para propagar o Evangelho, para anunciar a palavra, para viver a palavra. E aí, algo interessante acontece, que você conhece a história, mas eu quero trabalhar com você dentro dessa perspectiva. Então, recapitulando, nós temos um grupo de pessoas que estava ali querendo fazer o quê? Ouvir a palavra. Jesus, e diz o texto que era uma multidão, Jesus procura uma forma de ser mais eficiente na propagação, na comunicação da mensagem dele. O que ele tinha ali? Um barco. E aí ele chama quem? O dono do barco, que estava ali limpando, e falou assim, olha, pega o teu barco, vamos para ali, mais para cá. E aí ele vai. E quem era o dono desse barco? Você sabe, quem era? Me ajuda aí. Isso, vamos lá, versículo 3, diz assim,
E entrando em um dos barcos, que era o de quem? De Simão, pediu-lhe para que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco quem? As multidões. Jesus está ali. Então ele senta no barco e de uma forma maravilhosa ele começa a pregar. Nós não sabemos quanto tempo Jesus pregou, mas uma coisa é certa: Pedro pega o barco, leva o barco para mais distante e fica ali no barco, tomando conta do barco, e ao mesmo tempo ele estava fazendo o quê? Ouvindo o quê? Me ajuda? A palavra. Está com Jesus. Jesus está pregando para a multidão. Mas tinha alguém que estava pertinho dele ali, ouvindo o quê? A palavra. Ok? Ele estava ouvindo a palavra. Então tinha um barco? Tinha um barco? Tinha ou não? Tinha Jesus? Tinha alguém ali ouvindo a palavra? Beleza. Então guarda isso aqui. Então o que acontece? Jesus, depois de ter feito aquilo, no versículo 4, ele diz o texto. Quando ele acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então deixa eu te falar uma coisa interessante. Depois dele ter pregado, depois dele ter falado, Pedro ficou ali ouvindo a palavra, a multidão ficou ouvindo a palavra, e nós já conhecemos o texto. O texto diz que eles tentaram a noite toda pescar e não conseguiram pescar absolutamente o quê? Nada. Vocês concordam comigo que emocionalmente isso é complicado? Você não fica frustrado emocionalmente? Quem concorda comigo? Né? Você cria expectativa. Ninguém sai para uma pescaria dizendo assim: não, se eu pegar ou não, está tudo bem. Você sempre sai na pescaria na expectativa de que você vai pegar muitos peixes. Eu tenho um grupo de pesca, eu ainda não tive essa sorte de Pedro. Não, eles falam assim: vamos para um lugar que lá dá muito peixe. Eu só sei que quando a gente chega lá, os peixes vão embora. Acontece contigo também? Então não estou sozinho. Tem um grupo, não, olha, aí eles pegam umas fotos, né? Assim, olha o peixe que eu peguei. Eu falei, pô, então, aonde que é? Vamos para lá. Teve um dia que a gente foi para dentro do mar, ficamos lá 1, 2, 3 horas, aí pegaram uns negocinho pequenininho, perdendo a coisa e tal. Eu falei assim, é frustrante, né? Aí quando a gente volta, a gente passa lá na peixaria, compra uns peixes, fala: amor, aqui, ó, como é que foi bom hoje? Estou brincando. Mas o que acontece, queridos? Você fica realmente debaixo de uma frustração, tanto emocional, né? Você tem responsabilidades, porque eles não pescavam de hobby, aquilo ali seria, o sustento deles viriam através da pesca, e você percebe que ele estava ali cansado, porque a noite inteira limpando. Mas uma coisa aconteceu, porque eu quero que você preste atenção nisso. O cenário deles era o pior possível para aquele momento. O cenário dele era o pior possível naquele momento. Porém, ele estava onde? Onde que ele estava? Repita comigo. No barco. Quem estava no barco? E quem estava junto com ele ali no barco? Jesus estava aqui, Pedro estava aqui, estava no barco. E o que Pedro estava fazendo aqui? Ouvindo E a palavra estava entrando aonde? Na mente, no seu coração. Aí Pedro olha o cenário dele. Preste atenção nisso aqui é muito importante. Pedro olha o cenário dele. Quem é aquele homem que está pregando ali? Ele nem sabia quem era. E aqueles garotos cresceram perto daquele lago. Eles conheciam tudo de peixe, conheciam tudo de tudo. E eles sabiam, conhecia tudo. E aí chega um homem que fala assim: olha só, volta para lá que a gente vai pescar. E eu imagino as interrogações que apareceram na mente dele, mas ele fala uma coisa muito interessante. A multidão estava fazendo o que ali? Ouvindo A multidão estava ouvindo de lá, mas quem estava ouvindo pertinho? Pedro. E aí Pedro fala uma coisa muito interessante. Vamos para o versículo 5, rapidamente. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, o que ele diz? Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu farei o quê? Lançarei as redes. Olha que coisa linda, querido. O cenário era favorável? Repita comigo. Não. Mas ele estava onde? No barco. E quem estava no barco com ele? Diga para mim, quem é que estava no barco com ele? Jesus. E Jesus liberava o quê? E Pedro ouviu o quê? A palavra entrou aonde? E entrou aonde?
no coração. E o que ele faz? Ele fala, sobre a tua palavra eu vou fazer. E aí ele pega o barco e volta. Olha só, interessante. Quando ele pega o barco e volta, ele não sabia quem estava naquele barco, como muitas vezes nós não sabemos. Quem estava naquele barco era o mesmo que está lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Ele estava no princípio criando todas as coisas. Sabe o que acontece? Quem estava no barco era nada mais, nada menos do que aquele que criou os peixes. Aquele que deu ordem para que tudo pudesse existir. O que acontece? Quando ele está no barco, não importa a impossibilidade que nós estamos vivendo. Se ele está no barco, se a palavra entra na nossa mente e no nosso coração, pode esperar, porque alguma coisa vai acontecer. Quando eu creio na palavra, quando eu creio naquilo que Deus está liberando, vai acontecer na minha vida. Então eu imagino naquele momento Pedro olhando, e Jesus deve ter falado assim: me diz aí um peixe bom de lá, água aí, pessoal que é bom. Eu não sei, não guardo peixe. Hã? Como é? Tilápia. É um peixe bom? Vamos dizer, aí Jesus só fez assim, tilápias. Elas estavam todas escondidinhas. Ele falou assim, tilápias. Elas ouviram a voz do mestre, porque ela sabia quem era aquele. Quem era aquele? Aquele era aquele que estava no princípio com Deus criando todas as coisas. Aquele era aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele era aquele que estava no barco com ele. As tilápias saíram. E eu imagino o que aconteceu, meu irmão. Daqui a pouco, porque já viu os peixes quando eles ficam na água, na superfície? Detalhe, Jesus não só chamou as tilápias, falou assim, tilápias, entrem nas redes. E elas foram para lá. Queridos, tinha o que, queridos? Um cenário ruim. Mas tinha o quê? Um barco. Quem é que estava no barco? Jesus. Quem é que estava junto com Jesus? E Pedro estava ouvindo o quê? E a palavra entrou aonde? E entrou aonde? E quando a palavra entra na mente e no coração, a fé é liberada. Eu, quando estou com o Senhor e começo a receber a palavra e ouvir a palavra, a Bíblia diz, aleluia, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, a fé desemboca em ação. Quando eu creio, eu vou agir. Quando eu creio, eu vou agir. Quando eu creio, eu vou agir. Foi o que ele fez. Quando a fé é gerada em mim, pode se levantar qualquer coisa, nada vai me parar, porque eu sei quem está comigo no barco, eu sei que quem está comigo libera uma palavra, e essa palavra quando entra no meu coração e na minha mente, nada vai tirar essa palavra da minha vida. E deixa eu te falar, esse mesmo Jesus estava lá naquele barco, querido. Ei, olha para mim, é o mesmo Jesus que está com você hoje. Você consegue acreditar nisso ou não? Você consegue crer que Ele é todo poderoso, que nada é impossível para Ele, que não existem impossibilidades para Ele. E aí, queridos, olha que coisa linda, porque fé desemboca em ação. Cenário complicado. Existe hoje, e eu sei que isso aqui não é pregado aqui, um evangelho de só vitória. Só vitória, só vitória. Deixa eu te falar, queridos. Não é só vitórias. Você vai ter derrotas. Vai perder algumas batalhas. Às vezes, deixa eu te falar, o milagre não vai acontecer na hora em que você quer que ele aconteça. Às vezes as coisas não vão fluir da maneira em que você imagina. Às vezes as portas não se abrirão na hora em que você deseja que essas portas venham ser abertas. Às vezes a cura não vai acontecer na hora em que você deseja. E você fala assim, pastor, eu tenho fé, eu acredito, eu também creio. Mas eu tenho que entender que o limite da minha fé é a soberania de Deus. A minha fé se esbarra na soberania de Deus. Mas uma coisa interessante, se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Se Ele abrir as portas,
E se Ele não abrir as portas? Mas porque Ele está comigo, eu estou ouvindo a voz dEle, a palavra entrou na minha mente, entrou no meu coração, eu posso ficar tranquilo, porque uma hora aprove a Ele naquele momento fazer o milagre, mas Ele poderia não fazer o milagre naquele momento. Mas Ele fez. Isso não quer dizer que Ele vai fazer o milagre no momento em que a gente quer que seja feito. Mas uma coisa eu sei, Ele pode fazer. Quantos aqui hoje estão precisando de um milagre de Deus? Levanta a mão. Pois é. Deixa eu te falar uma coisa. Não estou dizendo que Ele vai fazer hoje, mas eu estou dizendo que Ele pode fazer hoje. Eu estou dizendo que hoje pode ser o começo de Deus começar a fazer algo novo, extraordinário na tua vida. Quem crê, por favor, diz um amém nessa noite. Você pode dizer um amém? Diga assim: pastor, eu creio, porque se Ele estiver no teu barco e a palavra for liberada, não existem possibilidades para esse Deus que você serve. Às vezes minamos, às vezes somos minados, as coisas acontecem, e aí a gente é minado. E nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Uma coisa muito tremenda que eu aprendo dentro disso, quando você percebe. E aí, a presença de Jesus, ela traz para nós muitas coisas. Ele vai, e quando ele crê, e quando ele é abençoado, aí isso que é lindo, deixa eu te falar. Quando nós somos alvos do milagre do Senhor, pois estamos conectados ao propósito do Senhor, deixa eu te falar, a bênção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas, mas ela também chega à vida daqueles que estão próximos a nós. Muito melhor do que ser abençoado é abençoar. Muito melhor do que receber é dar. Sabe o que acontece, querido? Aqueles amados tentaram tudo. O barco se encheu, eles chamaram os amigos: pega o barco. Vamos separar. E diz o texto algo muito interessante, que os 2 barcos quase foram a pique. Imagine quantas tilápias não estavam ali naquele lugar. E aí o que acontece? Olha que coisa linda. Às vezes nós olhamos somente para nós. Às vezes nós estamos olhando apenas para nós, mas deixa eu te falar, quando Deus tem um propósito, a multiforme graça, a multiforme sabedoria dele vai se revelar, e quando Deus faz algo na tua vida, poderá alcançar muitas outras pessoas que estão próximas a você. Quem crê nisso, diga amém. Você crê nisso? Deus quer fazer, mas eu posso ser um agente de transformação de realidades. Se eu aplicar a minha fé e acreditar naquele que está realmente comigo, naquele que está caminhando comigo, aleluia, a coisa vai acontecer, querido. E eu vejo que hoje, a relação com Jesus, aquilo que a gente vive com Jesus, por parte de muitas pessoas, ela é uma relação muito superficial. É uma relação muito simplista. E aí, quando a nossa relação é superficial e simplista, nós não vamos ver muitas coisas de Deus acontecendo nas nossas vidas. Pedro, depois que teve aquela experiência, sabe o que ele falou? A primeira coisa que ele reconheceu, porque o relacionamento quando você se conecta a Cristo, é que Ele tem a capacidade de revelar quem de fato nós somos. Porque eu tenho um conceito acerca de mim, você tem um conceito acerca de você, mas Ele sabe quem eu sou e quem você de fato é. E o que me revela é quando eu me aproximo dEle. Olha que coisa interessante, quando aquela pesca terminou, Pedro falou assim, ele se ajoelhou e falou assim: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. O relacionamento com Jesus fez com que ele enxergasse quem de fato ele era. Quando eu me aproximo da luz, as trevas se afastam. Quando eu me aproximo de Cristo, aquilo que está em mim passa a ser revelado. E muitas pessoas não estão dispostas a entrar, a trilhar por um caminho de intimidade, porque o caminho de intimidade vai te levar ao caminho da renúncia. O caminho da intimidade vai te levar ao caminho de ter que abrir mão das coisas. E o que aconteceu, pastor? Você percebe que aquilo que é tão importante, ele perde a importância quando nós nos alinhamos completamente a Cristo. Perceba que eles estavam ali trabalhando e eles queriam pegar o peixe, eles queriam se alimentar, mas logo depois, diz o texto, que eles deixam tudo
Eles fizeram o quê? Me ajuda? Deixam tudo. Aquilo que era mais, porque aquele tudo que eles deixaram era o mais importante. Mas perdeu a importância porque eles acharam algo mais importante do que aquilo. Eles acharam um propósito e eles acharam o Senhor. Eles acharam, ele falou assim, agora vocês não vão ser mais pescadores de peixe. Vocês agora vão ser pescadores de homem. Eles encontraram o seu propósito. Eles se conectaram ao seu propósito. E aí, querido, quando nós estamos conectados ao nosso propósito, deixa eu te falar uma coisa, nada nessa vida tem um valor maior para você do que estar alinhado no teu propósito e aquele a quem tu serve. Jesus passa a ser a prioridade número 1 de cada um de nós quando estamos conectados a Ele. E é isso que Ele faz, Ele larga. Você conhece essa história? Diz a palavra de Deus que Jesus, quando Ele encontra aquela mulher samaritana, conhecemos essa história, João capítulo 4. Depois de Jesus se relacionar com aquela mulher, falando com ela, mostrando, expondo algumas coisas, diz um texto que ela largou o cântaro. O cântaro era o meio pelo qual ela pegava a água. Quem está me entendendo? Mas quando ela encontra Jesus, ela não fala assim, eu não preciso mais dessa água, eu achei o meu propósito e achei aquele que pode me dar uma água que vai jorrar para a vida eterna. Eu achei Jesus. Perceba que quando alguém se conecta ao propósito, nada mais importa. Nós cantamos aqui, não foi isso? Jesus é o centro de tudo que há. Nada mais importa. Nada mais importa, só Ele passa a ser a nossa prioridade total. E aí, queridos, nesses últimos minutos que eu tenho aqui para compartilhar com vocês, eu quero ler um texto com vocês bem rápido, porque as experiências, elas são importantes, e é muito importante a gente ter experiências com o Senhor. Mas olha o que Pedro, esse mesmo Pedro, e se teve um homem que teve muitas experiências com Deus, o nome desse homem foi Pedro. Pedro viu Jesus transfigurado, Pedro viu Jesus ressuscitar, Pedro viu coisas que os outros discípulos não viveram. E deixa eu te explicar uma coisa aqui muito interessante, olha para mim isso aqui que é muito importante. Em Salmos 25, versículo 14, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que os temem, e a esses Deus revelará os seus segredos. Deixa eu te falar, Deus não revela segredo para quem não é íntimo. Você pode repetir comigo? Diga assim, Deus não revela segredos para quem não é íntimo. Ele só revela segredos para quem é íntimo. Quem está me entendendo? Você está me entendendo? Olha só, Jesus tinha quantos discípulos? Me ajuda. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Dos 12 ele tinha 3 que eram mais chegados. Você concorda? Sim ou não? E dos 3 ele tinha 1. Ok? Que não era Pedro, era quem? João. Olha que coisa interessante. Jesus está aqui. E aí ele sobe no monte. Quem vai com ele? Pedro, Tiago e João. Os outros 9 ficam lá embaixo. Esses 3 eram mais, o quê? Íntimos. Aí ele sobe. Quando eles chegam lá em cima e vê Jesus, Jesus faz o quê? Jesus se transfigura. Eles olham Jesus, eles veem Moisés e Elias, eles ficam maravilhados. O Senhor quer que a gente faça aqui 3 tendas, porque quando nós nós temos experiência com o Senhor, nós queremos perpetuar essas experiências, porque não sabemos quando teremos outras. Mas deixa eu te falar, o Deus que tu serve vai te dar experiência todos os dias. Você pode ter experiências com Ele todos os dias. Nós não precisamos desejar perpetuar experiência que nós podemos ter todos os dias com o Senhor. É só trancar a porta do quarto e entrar dentro dele, o céu desce na terra, querido. Ele falou assim, ó, tranca a porta do teu quarto, fecha lá, que teu pai em secreto, ele vai te ouvir, aleluia. E aí o que acontece, querido? Os 3 estão lá em cima, e os 9 estão aonde? Lá embaixo. Deixa eu te falar, o íntimo vai ver o que ninguém vê, e vai ouvir o que ninguém ouve. Olha que coisa linda, eles estão lá em cima, de repente falam, ouve uma voz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Quando eles descem, quem não é íntimo fica lá falando assim, o que aconteceu lá em cima? Qual foi a tua experiência?
Eu posso até contar a experiência. Mas uma coisa é você contar a experiência e outra coisa é você viver a experiência. Quem está me entendendo, diga amém. Quantos querem viver de ouvir experiências ou querem viver de ter experiências? Você está me entendendo? Vamos lá, a menina está morta. Vem quantos discípulos? Os 12. Mas aí Jesus fala assim, vamos entrar aqui, só a mamãe, só o papai, e entra quem? Pedro, Tiago e quem mais? João. Os 9 estão lá fora. O que está acontecendo lá dentro? O que está acontecendo lá dentro? O que está acontecendo lá dentro? O que está acontecendo? Meu Deus, o que é? Porque fica, né, aquele burburinho. Aí estão os 3 lá. A garota estava o quê? Me ajuda? A garota estava o quê? Me ajuda? Morta. Não respira. Dá gelada. Jesus vira para ela e fala, Talita, come. A ti te digo, menina, levanta. De repente, queridos, a menina abre os olhos. A menina respira. Por quê? Porque quem estava ali é aquele que tem poder de dar vida. Ela estava morta, mas quem estava ali era aquele que criou tudo, que tem poder para tudo. A menina vive. Quem estava ali vendo? Me ajuda? Pedro. Quando ele sai com a menina. Os 9 eram bênçãos. Os 9 eram bênçãos, sim ou não? Eram. Só que eles não eram o quê? Íntimos. Aí eles só viram o milagre. Eles não conseguiram ver o momento do milagre. Vocês entendem isso? Porque quem é íntimo vai ver o que ninguém vê e vai ouvir o que ninguém ouve. Quem é íntimo vai ter testemunhos poderosos, porque ele está se conectando ao propósito que Deus tem na vida dele. Pastor, como é que eu posso viver isso? Eu termino a mensagem. Eu quero ler sobre Pedro. Que tem muita gente que quer ter só experiências, e experiências elas são importantes. Mas olha o que Pedro diz. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a epístola dele, versículos 16 a 19. 2 Pedro 1, 16 e 19. Olha o que Pedro diz. A primeira experiência que Pedro teve com Jesus foi com a palavra. E as experiências subsequentes que ele teve foram também com a palavra. Olha o que ele diz. Porque não vos damos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, engenhosamente inventadas. Aí ele fala, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está relatando aquele episódio. Mas olha o que ele diz. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ele está falando o seguinte, resumindo, ele fala assim, queridos, eu vi, ninguém me contou. Eu estava lá, eu ouvi a voz. Que experiência, imagine se você tivesse, imagine você lá no monte ouvindo isso. Como é que você acha que você ficaria? Estou ouvindo a voz de Deus, vendo Jesus transfigurado. Mas sabe o que ele fala? Mas para mim, mais importante do que aquela experiência é a palavra profética. Sabe o que ele está dizendo? Mais importante do que a experiência, porque a experiência passa. A experiência, ela passa, mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. Ela permanecerá. E aí ele está falando sobre isso. E aí, pastor, como é que eu consigo frutificar e estar conectado ao meu propósito? E eu quero terminar lendo só um texto com vocês. Bem rápido. Abre comigo aí, bem rápido. Glória a Deus. João capítulo 12, versículo 24. Quero dizer nessa noite que Jesus, Ele precisa ser a pessoa mais importante na nossa vida. Jesus precisa ser a pessoa mais importante da nossa vida. Nós temos que fazer essa parceria com Ele, porque eu parceiro com Ele vai dar certo.
O casamento vai dar certo. O negócio vai dar certo. O crescimento dá certo. Com Ele. É com Ele. Ele não te chamou e não me chamou para viver longe dEle. Ele não morreu para que eu pudesse viver uma vida extremamente superficial com Ele. Jesus quer mais de mim e de você. Jesus deseja que a gente tenha um relacionamento mais profundo com Ele. Você consegue acreditar nisso ou não? Você crê nisso que eu estou falando aqui agora? Aí, existe o grande paradoxo da frutificação. João, capítulo 12, versículo 24. E aqui está um segredo. Esses dias eu fiz um apelo lá na igreja e eu perguntei assim, queria que viesse aqui na frente todo mundo que quer morrer. Porque todo mundo só quer. E eu fiz um apelo diferente. Quantos querem morrer? 90% da igreja veio. Eu falei, glória a Deus. Mas pode... Aí, os que não vieram pensaram assim, acho que se eu for lá, será que eu vou morrer mesmo? Aí eu tive que explicar que aquilo ali era uma figura. Mas dentro daquilo que a gente está falando, deixa eu te falar. É isso aqui. Olha o que o texto diz. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, o que acontece? Fica ele só. Mas se ele morrer, o que diz o texto? Ele produz muito fruto. Nós estamos muito vivos, queridos. E aqui ele está falando de uma coisa muito interessante. Quando nós decidimos morrer, nós vamos assumir o nosso potencial. Uma semente, ela tem o potencial de gerar árvores e muitos frutos. Mas para que isso aconteça, ela tem que fazer o quê? Morrer. Como frutificar? Eu só vou conseguir assumir o meu potencial máximo quando eu estiver disposto a morrer. Morrer para mim mesmo. Morrer para as minhas vontades. Morrer para o meu querer. Jesus, ele desafiava constantemente aqueles que se propunham a segui-lo. E algumas vezes tinha grandes multidões. E talvez alguns dos pregadores, quando veem grandes multidões, querem falar coisas para que essas multidões permaneçam seguindo. Só que Jesus não estava preocupado com grandes multidões. Jesus estava preocupado em ministrar uma palavra que pudesse gerar vida ao coração daqueles. E os que estivessem dispostos a seguir precisavam saber que não era de qualquer jeito. Ao ponto de ele dizer assim, se você quiser me seguir, se vocês quiserem realmente me seguir, então vocês têm que, primeiro, negar a si mesmo. Depois, tomar a sua cruz. E depois, você não tem direito de ir com a tua cruz aonde você quer. Você tem que pegar a sua cruz e ir aonde eu te mandar ir. Quem está me entendendo? Eu não sou independente. Eu não prego a minha cruz e faço o que eu quero. Eu pego a minha cruz e sigo Jesus. É Ele que eu tenho que seguir. Mas para que eu faça isso, eu tenho que estar disposto a morrer. Porque se eu não morrer, eu não frutifico. Eu vejo às vezes nas nossas igrejas pessoas que passam um ano inteiro, pastor, e não conseguem ganhar uma alma para Jesus. Pessoas que passam um ano inteiro, não conseguem falar do amor de Deus para ninguém. Pessoas que no trabalho eles não conseguem influenciar. Pessoas que na rua alguns nem sabem que são crentes. Pessoas que não conseguem realmente serem canais de Deus na escola, nem na faculdade, aonde estão. Ele é simplesmente mais um na multidão. Deixa eu te falar, Jesus não nos chamou para sermos mais um na multidão. Nós precisamos revelar a glória de Deus através das nossas vidas. Pedro entendeu isso. Pedro entendeu que a partir do momento em que ele decidiu seguir a Jesus, as coisas mudariam. Não dá para você seguir a Jesus, andar com Jesus e andar nas trevas, seguir a Jesus e fazer aquilo que Jesus não disse que não deve ser feito. Não podemos cochear entre dois pensamentos. O que Jesus está chamando, Ele está dizendo, e Ele fala isso. Eu não posso ter nada em mim que atrapalhe o propósito que Ele tem na minha vida. Um certo homem rico chegou para ele e falou assim, Senhor,
que eu preciso fazer para herdar a vida? Aí ele falou, o que a palavra diz? Falei assim, não matarás, não adulterarás, não fará tudo isso. Falou assim, legal. Faz tudo isso, vai lá. Mas aí teve um detalhe. Ele era muito rico. O Senhor falou assim, pega tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. E ele não fez isso. Deixa eu te falar, queridos. A nossa vida vai passar. Você está passando, eu estou passando. Daqui a pouco, todos nós vamos enfrentar o último inimigo, que é a morte. Mas nós damos muito mais ênfase a essa vida do que a eternidade. A eternidade é a eternidade. E essa vida, ela tem um limite. E o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que há um Deus que não mediu esforços para enviar o seu filho, e o seu filho não mediu esforços para vir a essa terra, para morrer por mim e por você, não para que nós viéssemos viver longe dele, desconectados ao propósito que ele tem para nós. Mas cá entre nós, você concorda comigo que a gente pode fazer um pouco mais? Quem concorda comigo? Quem concorda comigo que a gente pode ir um pouco mais? Você concorda comigo que eu posso e você também pode fazer a diferença na vida de pessoas? Você concorda comigo que talvez aquele parente teu ainda não se converteu porque você ainda não foi lá pregar para ele? Aquele teu amigo que trabalha todo dia contigo lá e você tem a oportunidade de falar e não fala? Aqueles teus vizinhos que estão lá e você já convive e passa a dar boa noite? São vidas que, se perecerem sem Jesus, acabou, queridos. Pedro entendeu, falou assim, eu topo o chamado. E aí Jesus explica que tem que morrer, que se não morrer não tem como viver. Para que eu viva, eu tenho que morrer. Esse é o paradoxo do crescimento. Quer crescer, quer frutificar, quer abençoar, o primeiro caminho é encare a morte. Porque quando eu encaro a morte, aquele que tem poder vai me dar a vida. E a vida vai se manifestar através de mim. E eu serei um agente de vida, um agente de salvação. A pesca foi boa, mas a pesca perdeu o sentido. E tudo aquilo que aconteceu perdeu o sentido quando Jesus realmente revelou quem ele era. E Pedro e aqueles homens entenderam. E sabe o que diz o texto? Imediatamente eles largaram as redes. Tem noção do que seja isso? 2 barcos quase afundando. Quanto vai dar isso aqui? Meu Deus, isso aqui é a provisão de alguns meses. O que eles fizeram? Repita comigo, imediatamente. Jesus. Eles viraram as costas para aquilo que era muito importante, porque eles alcançaram alguém que era muito mais importante do que aquilo que está lá. Crente em Jesus, você pode ficar de pé comigo? Eu sei que Deus faz, e eu sei que Deus pode operar, mas eu orei muito, e quando eu vou ministrar em alguma igreja, eu sempre oro a Deus, porque a igreja é dele. Tem um pastor, mas ele é o sumo pastor, e ele conhece a igreja. E eu venho orando já há bastante tempo. Falei, Deus, o que tu queres falar com aquela igreja? O que tu queres falar? E pode ter certeza que está aqui um pastor muito simples, mas que orou por vocês, e que só quis ser um instrumento de Deus para liberar o conselho de Deus para a sua vida e para o seu coração no dia de hoje. É tempo de morrer, queridos. Quem está me entendendo?
É tempo de abrir mão de algumas coisas. Quem está me entendendo, por favor, manifeste isso. Eu estou entendendo, pastor. Porque o Espírito que habita em você, Ele já tem falado. Eu só estou aqui para lembrar algo que Ele já tem cobrado. Eu não preciso fazer, eu só estou aqui semeando a palavra, porque o Espírito, Ele já tem falado com você. E hoje é o dia de uma decisão. Estou preso a tantas coisas, tá? Mas Jesus te salvou. E Ele tem uma eternidade contigo. E hoje é dia de decidir. Nós estamos ainda em março, começamos hoje em março. E eu fico imaginando o potencial que cada um de nós aqui tem de fazer coisas extraordinárias em 2023. Eu acredito que Deus pode usar vocês que estão aqui. Deus pode usar vocês, Deus pode usar a gente de uma forma como a gente nunca foi usado na nossa vida. Eu creio que em 2023, se nós entendermos que é tempo de morrer como uma semente cair no chão e dizer assim: Senhor, eu estou disposto que a Tua vida se manifeste em mim, através de mim, para que a Tua glória seja revelada. Querido, espera, porque milagres vão começar a acontecer, porque o milagre, ele nos alcança, mas sabe quem é glorificado com o milagre? O Deus que nós servimos. O milagre é para a glória de Deus. Quando o milagre acontece na minha vida, na sua vida, Deus é glorificado através desse milagre. E é isso que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Feche os teus olhos se você puder, eu quero fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. E eu sei que há um barco e muitas vezes o cenário é caótico. Mas eu sei que Jesus está com a gente. Eu sei que a palavra dele tem sido liberada e ela é poderosa para gerar fé. Ela é poderosa para me tirar de uma zona de conforto. Ela é poderosa para me desafiar. Ela é poderosa para me levar num outro nível e entender que eu fui gerado para frutificar. Eu fui gerado para realmente dar frutos e frutos que permaneçam, frutos dignos de arrependimento, pessoas que realmente revelem a Cristo através das suas vidas. Então hoje, Deus, essa igreja linda está reunida aqui, uma igreja sua, uma igreja abençoada demais, mas eu creio que hoje existem decisões a serem tomadas. Hoje existem decisões a serem tomadas. Então, Senhor, eu sei que Tu estás olhando agora para cada vida. Eu sei que Tu estás olhando agora para cada um de nós. Aquilo que precisamos entregar, aquilo que precisamos deixar, aquilo que precisamos largar, aquilo que precisamos realmente deixar de lado. Porque a Tua palavra, ela tem que ser o nosso escudo, a nossa força. A Tua palavra é lâmpada, a Tua palavra é luz, a Tua palavra é um broquel, a Tua palavra é um direcionamento. E nós precisamos viver essa palavra. Então que hoje, Deus, eu te peço, Espírito Santo, venha algo novo, um tempo novo sobre nossas vidas, e que esse ano seja um ano de grandes frutificações, de grandes conexões. Que todos aqueles que estão desconectados aos seus propósitos, que hoje possam realmente alinhar-se a eles. Que todos hoje, meu Deus, que estão presos em algumas mazelas, em alguns pecados, que hoje sejam libertos aqui no nome de Jesus. E todos aqueles que estão presos, ó Deus, em práticas que não te glorificam, que sejam libertos hoje aqui. Que todos aqueles que estão, Senhor, no sono, na monidão, na indolência, que hoje venham ser levantados para a glória do Teu nome, para se levantar como Pedro, Tiago, João, homens de Deus, para viver uma intimidade ímpar e desfrutar da Tua presença e dos Teus milagres. Obrigado, Senhor. Continue abençoando essa igreja. Continue abençoando esses ministérios. Então, o pastor Anderson, sua família, toda a sua equipe, Senhor, todos aqueles que estão juntos com ele aqui, todos os ministérios dessa igreja, nós entregamos diante de Ti e cremos que PIB da Vila da Penha é uma referência, que PIB da Vila da Penha vai se expandir de uma maneira poderosa, que PIB da Vila da Penha vai revelar cada dia mais o poder de Deus, o Evangelho, e que de todos os cantos, Senhor, daqui
ali um centro poderoso de homens e mulheres cheios de Ti. Vão sair para expandir a Tua glória e revelar o Teu propósito, porque eles estão conectados ao Teu propósito. Obrigado, Senhor. Te bendizemos e Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus nessa hora. Levante as suas mãos e aplauda Jesus que te ama, que Jesus que te quer, que Jesus que tem um propósito maravilhoso na sua vida. Deus abençoe.